do Senhor esteja convosco, amém? Graças a Deus pela oportunidade de estarmos na casa do Pai mais uma vez nessa noite e trazendo uma mensagem aí a respeito da família, amém? Estamos alegres por revê-los, rever também a Léo depois de 30 e poucos dias aí internada, para a glória de Deus vencer o Covid, e louvamos a Deus por isso, amém? Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Você crê que Deus está nesse lugar? Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Também temos mais um visitante. Todos que estão nos visitando nessa noite, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Você que tem a sua Bíblia com você, se puder colocar para a gente ali a tradução da Nova Versão Internacional. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 18. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Graças a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nessa noite a gente vai trazer um tema a respeito da instituição da família. A gente fala muito, né, que Deus instituiu a família. A gente vai falar isso aqui dentro daquilo que o texto bíblico, aquilo que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. Gênesis 2, verso 18, diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Amém? Amém. Vamos ler o 24 ainda, que é o que está dentro da sequência do texto aqui. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Revela, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Amém. Sente-se na presença de Deus. Todos que também estamos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua casa e a sua família nessa noite. Então o tema de hoje é a instituição da família. Antes de qualquer coisa, amados, nós queremos deixar claro que cremos na Bíblia Sagrada como a inerrante palavra de Deus, tá? Eu vou repetir: nós cremos na Bíblia Sagrada como a inerrante palavra de Deus. Não existem erros na Bíblia, não existe contradição na Bíblia. Por mais que os homens tentem de alguma forma, e até estudiosos tentam de alguma forma provar que a Bíblia se contradiz, que a Bíblia tem erros, não. A palavra de Deus, ela não é falha, ela não tem erros, ela é fonte de instrução para a nossa vida, e ela é atemporal, como já falei aqui há muito tempo já, ou seja, ela serve para todos os tempos. Ela serviu para 2000 anos atrás, ela vai servir para 2000 anos à frente ainda, porque ela é a palavra de Deus, ela é viva e ela também é eficaz. Então nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como inerrante palavra de Deus. Portanto, nós, alicerçados sobre a palavra, vamos trazer ao coração de vocês aquilo que a Bíblia diz. Amém?
aquilo que a Bíblia diz. Se o pastor viesse aqui e pegasse um livro qualquer e começasse a falar alguma coisa para você, por mais que o autor fosse conhecido, por mais que ele fosse aí, tivesse renome, né, e tivesse aí já grandes obras escritas, você ainda poderia desconfiar de algo. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não falha. Amém? Então observe só o texto. No texto de Gênesis fica claro que Deus instituiu a família. Observando a palavra, nós podemos ver que o Senhor supriu a necessidade de Adão, pois Adão estava só no jardim do Éden. Deus havia criado o jardim, preparou toda a vegetação, preparou tudo que era necessário. Então ele criou os animais e depois ele acabou criando também o homem. A palavra de Deus diz que Deus chama os animais, ou melhor, chama Adão para que ele desse nome a todos os animais. Você imagina, né, a capacidade, a sabedoria, o intelecto de Adão, e isso nós perdemos, a humanidade perdeu por causa do pecado. Ele deu nome para todo ser vivente que está sobre a terra, é o que diz a palavra de Deus. Então, a capacidade intelectual de Adão era muito superior à nossa. Era muito superior, porque ele estava praticamente na plenitude, né, do que Deus havia criado. Ele era a fonte, o melhor de toda a criação era o homem, que infelizmente acabou pecando, falhando contra Deus, e com isso levou toda a humanidade também com ele. Mas o nosso foco hoje não é falar da questão da queda, é falar a respeito do que Deus instituiu, que ele instituiu a família. Diga assim: Deus foi quem instituiu a família. Amém? Isso está na Bíblia. Então vamos lá para o versículo 18, diz a palavra de Deus: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma, ou melhor, em outra tradução diz uma adjutora. Aqui fala alguém que o auxilie e lhe corresponda. Veja que a Bíblia não coloca alguém que vai ser dominada pelo homem. A Bíblia não fala isso. Alguém que vai ser oprimida pelo homem. A Bíblia não fala isso. E como nós temos visto nos últimos dias na sociedade, as notícias aí por aí afora, a violência doméstica tem aumentado dia após dia contra a mulher. A notícia mostra isso, a mídia mostra isso. Mas a palavra nos deixa bem claro que a mulher não foi criada simplesmente para satisfazer o homem, não foi criada para estar debaixo dos pés do homem, para ser oprimida pelo homem, não. Foi criada para quê? Para que ela o auxiliasse, alguém que estivesse ao lado do homem. Amém? Dá para dar um amém às mulheres aí? Para auxiliar, para estar junto, para estar ali, né? O casamento, na verdade, é isso. A gente vai falar um pouco a respeito disso nessa noite. Alguém que vai estar junto, que está preparada. O homem foi colocado como cabeça do lar, mas a mulher, ela precisa também estar centrada juntamente com ele, porque tem muito homem aí que, se não fosse a mulher, a família já estaria perdida, já estariam enterrados em dívidas, em tantas outras coisas, se a mulher não tivesse pulso firme, muitas vezes, não é verdade? Porém, a Bíblia nos mostra que a liderança está com o homem. Só que eu costumo falar, me desculpem aqui os homens que estão aqui, né, que você tem que vestir a sua calça, amigo. Você tem que botar a calça de verdade e ser homem dentro da sua casa. Cadê os homens aí? Só o homem. Cadê os amém aí? Você tem que botar a calça dentro da tua casa. E botar a calça, que eu digo, não é você querer subjugar sua esposa, sua mulher, ou oprimir os seus filhos, não. Mas é você assumir a posição que Deus colocou para você assumir. Assumir a sua responsabilidade. Muita gente fala, o homem tem que assumir o seu papel. Eu não gosto muito dessa palavra, me desculpe quem usa essa palavra papel, né? Mas o papel quem faz é um ator lá. Então, assuma a sua responsabilidade. Amém? Porque se ele não assumir, a mulher vai acabar assumindo. Às vezes o homem vai deixando, a mulher faz uma coisinha, ele vai deixando e vai colocando mais uma. Daqui a pouco a mulher está sobrecarregada. E aí a família começa a perecer, ok? Vamos lá então, precisa haver uma ordem. Então, não é bom que o homem esteja só. Ninguém foi feito para viver sozinho, né? Senão Deus botaria cada um numa ilha lá no meio do Atlântico, lá no meio do oceano, não. Nós somos feitos para viver em comunhão, em comunidade. E principalmente quando ele institui a família, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele o quê? Uma
pessoa que vai auxiliá-lo, que vai lhe corresponder. Eu costumo brincar, né? Adão via ali o macaquinho com a macaquinha, né? O boi com a vaquinha, e ele não tinha ninguém, ele estava sozinho, era o único ser humano, era o primeiro ser humano. Então Deus cria a mulher para que estivesse junto de Adão e o auxiliasse, alguém da mesma espécie. Amém? É Bíblia, para quem crê na Bíblia. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, e esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, olha só, porém, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Não tinha ninguém parecido, não tinha ninguém da mesma espécie. Então Deus faz o quê? Ele decide criar a mulher. Amém? Nenhum homem disse amém aí, meu Deus. Ele decide criar a mulher. E foi também a obra-prima da criação de Deus. O ser humano, o homem e a mulher, nós costumamos falar, a coroa de toda a criação, né? Deus deu o seu melhor quando Ele nos criou, quando Ele criou o homem. E se você parar um pouquinho para analisar o seu organismo, para você analisar o seu corpo, tudo que Deus fez, essa máquina, né? Não é uma máquina, é um organismo, é um corpo, mas que funciona perfeitamente. Cada célula tem a sua função correta dentro do nosso organismo. Foi Deus quem fez dessa forma. Foi Ele quem criou desse jeito, tanto o homem como também a mulher. Então, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Então a mulher foi criada, não da matéria que não tinha vida, porque quando Deus cria o homem, foi diferente. Deus modela um boneco de barro, literalmente de barro, por isso todos os minerais que estão no seu corpo, você vai encontrar na terra também, né? Modelou um boneco de barro, soprou nele o espírito de vida, e ele passou então a ser alma vivente. É por isso que a grande maioria dos homens, eles são mais brutos, eles são mais grossos, né? Eles agem de forma diferente na parte emocional, por causa da matéria que nós somos criados, ok? A mulher já é mais emotiva, ela já chora com mais facilidade, nem todas, né? Mas uma boa parte delas, né? Algumas são exceção, chora por qualquer coisa, se emociona por qualquer coisa. Por quê? Elas foram criadas da matéria que já tinha vida. Então olha o equilíbrio de Deus aí, tá vendo? Um é mais coração, outro é mais razão. Amém? Vamos lá, Deus vai nos abençoar até o final dessa campanha, você vai aprender muita coisa aqui. Vamos lá. Então, com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Imagina como é que foi a reação de Adão quando ele acorda daquele coma, daquela anestesia que ele havia recebido de Deus, aquele sono profundo, e ele se depara com a coisa mais linda que ele já havia visto. Tinha visto vários animais, mas ele não tinha visto nada parecido com a mulher, e Deus entrega de presente para ele. Ali então Deus institui, ele cria a primeira família sobre a terra. E isso é bíblico, amém? É palavra de Deus. Então veja só, quando nós observamos a palavra, nós podemos ver que o Senhor, né, supriu então a necessidade de Adão, pois ele vivia só no jardim. Quero abrir aqui um parênteses, né? Deus viu que ele estava só e que ele precisava de uma companheira, de uma pessoa que estivesse o auxiliando. Assim também Deus, ele conhece, ele sabe das nossas necessidades particulares. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso, e ele está pronto a nos abençoar e a corresponder à nossa necessidade, assim como ele correspondeu à necessidade de Adão. Por isso você não precisa ter vergonha de se colocar diante do Senhor e pedir algo para o Senhor, porque Ele pode suprir sim a sua necessidade e te abençoar. Amém? Então veja só, quando nós falamos então da instituição da família, não tem como a gente não falar a respeito de casamento.
Não existe como eu falar de uma instituição de uma família sem falar do casamento, dessa união, né? Que é legalizada pelo Estado e ela é aprovada por Deus. O próprio Jesus, ele esteve presente. O primeiro milagre que ele opera foi numa festa de casamento, João capítulo 2. Ele estava numa festa de casamento onde estava também a sua mãe e faltou o vinho. E ali ele transforma água em vinho naquela festa de casamento, né? Quando ele se faz presente naquela festa, ele estava dando o que? O aval de que ele aprovava também o relacionamento conjugal, o casamento em si. Então o casamento, queridos, não é apenas a união de um homem e uma mulher, é também um pacto sagrado, onde Deus se faz presente. Amém? Quando as duas pessoas se unem diante de Deus, no altar, primeiro lá no cartório, fazem tudo certinho, primeiro perante a lei dos homens, e depois elas vão diante do altar, diante do sacerdote, fazer os seus votos, né? Recebem ali então a bênção, para que essa união, ela não seja dissolvida, ela não seja rompida, mas que ela dure até que a morte os separe, naquilo que a Bíblia diz. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Amém? Então, dentro daquilo que a Bíblia está falando. Então, casamento não é apenas a união de um homem e uma mulher, é também um pacto sagrado, onde Deus se faz presente. A gente fala muito a respeito do cordão de 3 dobras, né, que não se rompe tão fácil. Você, a sua esposa e Deus, no relacionamento conjugal. E aí, a sua vida conjugal, com toda certeza, ela vai ser abençoada. Amém? Amém. Casamento não é uma coisa fácil. Não é uma brincadeira, não é um faz de conta, não é um vamos ver se vai dar certo, não é vamos ver o que vai acontecer, não. É algo muito sério. É um juramento que você faz diante de Deus, diante das testemunhas, que você está jurando honrar aquela pessoa até o final da sua vida. Você está prometendo amar aquela pessoa na doença ou na saúde. Com dinheiro, sem dinheiro. Amém? É sério? É palavra de Deus? É o que a Bíblia nos fala, é o que a Bíblia nos ordena, na verdade, né? Então o Senhor, Ele estabeleceu alguns princípios importantes dentro do casamento. Eu quero finalizar algo aqui, ó, no versículo 23, que diz assim, ó: disse o homem então, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o quê? Uma só carne. Amém? Então, como eu falei, não é uma brincadeira. Duas pessoas se unirem e viverem debaixo do mesmo teto. Duas famílias diferentes, duas criações diferentes, duas cabeças diferentes. É por isso que o casamento não é comparado com você quebrar o galho de uma árvore, e quando você quebra o galho de uma árvore, ela vem cheia de farpa ou não? Você quebra o galho de outra árvore, que é outra família, e você vai o juntar. Quando vem assim, ó. Os primeiros dias é de maravilha, daqui a pouco começa a entrar a rotina, e aí começa os defeitos que ela não via nele, ela começa a ver tudo. E vice-versa. Os defeitos que ele não via nela, que ela era tão bonita, que ela era cheirosa, não sei o quê. E ele começa a ver os defeitos também agora. O grande problema, o casamento, ele começa a ruir quando você começa a ver os defeitos acima das qualidades. Porque, como eu sempre falo, defeito todo mundo tem. Não escapa um. Não tem ninguém perfeito, todo mundo tem, mas quando você só valoriza o defeito, você começa a morrer a chama do amor no seu coração. E aí o casamento, ele corre o risco de realmente acabar, de realmente ruir. Então, Adão ficou muito feliz quando recebeu Eva. Ali Deus institui então o primeiro casamento, a união deles. Quando ele fala então que eles deveriam se multiplicar e encher a terra e povoar a terra, o que eles fizeram com certeza. Agora veja, ele estabelece então alguns princípios importantes. Vamos dar uma lidinha em Marcos capítulo 10, versículo 6. Coloca para nós ali, por favor. Marcos capítulo 10 e o versículo 6. Hoje a gente está dando uma palhinha só a respeito aqui da instituição da família então.
para entrar numa ordem. Na semana que vem a gente vai falar um pouco a respeito dos filhos, então prepare, né? Venha preparado para ouvir. Marcos capítulo 10, versículo 6 diz a palavra de Deus. Jesus falando assim, mas no princípio da criação, Jesus falando a respeito da criação Deus o fez homem e mulher. Então, não existe outra coisa aí. Homem e mulher. Em outra tradução, a palavra vai falar bem declarado, macho e fêmea. Ok? Homem e mulher. O próprio Jesus falando, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Veja que Jesus está recitando Gênesis aqui. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amém? Ou não separe o homem. Vamos aqui por partes, capítulo 10, versículo 6. Primeiro Deus fala, macho e fêmea. Esse é o casamento reconhecido por Deus, um homem e uma mulher. Capítulo 10, versículo 7. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ok? Deus não está dizendo que você tem que abandonar os seus pais. Deus não está dizendo que você agora tem que viver só lá dentro da sua casa, com a sua esposa. Não, Deus não está falando isso, que você vai abandonar a sua família. Mas agora você precisa, decidindo casar, decidindo entrar nessa união, que é o casamento, você vai deixar agora o seu pai e a sua mãe para viver a sua independência. Ok? Independência financeira, independência emocional. Ok? Porque tem muitos que acabam se casando, mas nunca ficam independentes dos pais. Na primeira briguinha ele corre lá para a casa do pai para ver o que o pai vai dizer, ou para a mãe, né? Porque o filho vai lá para a mãe, para ver o que a mãe vai dizer. Aí a mãe vai passar a mão na cabeça do filho, é claro, ela não vai ficar do lado da nora. Algumas ficam. Sim ou não? Fica, algumas ficam, né? Aí tem uma aí que está concordando. Então, muitas vezes tem por quê? E aí começa a criar um atrito. Por quê? Esse deixar o seu pai e a sua mãe, você precisa criar uma independência, viver uma independência e procurar resolver os seus problemas dentro da sua casa. Como missionário? Com muita conversa, com muito diálogo. Amém? Como diz o ditado, é conversando que a gente se entende. Agora, se não tem diálogo, se não há uma conversa, é claro, muitas vezes não dá para conversar na hora que aconteceu uma situação, espera baixar a poeira para sentar e conversar. Mas é muito importante que haja esse diálogo dentro do relacionamento conjugal. Então, esse deixar é criar uma independência, seja ela financeira, seja ela emocional, uma independência própria, viver agora a sua vida. Ah, mas se eu não consigo resolver o meu problema, o que eu vou fazer então? Procure a liderança, procure alguém que vai te ajudar, alguém que vai poder te entender, e uma pessoa que vai ser neutra. Está comigo? E a gente está à disposição aí, já quero me colocar à disposição para poder orientar você, né? Para poder sentar com você e ouvir na realidade, porque muitas vezes você não tem para quem correr, não tem para quem buscar um auxílio, não tem para quem buscar uma ajuda. O que você falar com a gente, você pode ter certeza, vai ficar entre nós e Deus, amém? Não vai ser levado para mais ninguém, e Deus vai agir na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Em nome de Jesus. Então, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois então se tornarão o quê? Uma só carne. Ok? Vamos lá, versículo 7, a parte B. Unir-se-á à sua mulher. Não é as suas mulheres, homens, é a sua mulher. É uma. E é um homem só também. Amém? Uma mulher e um homem. Aí se constitui um casamento de verdade, uma união de verdade, segundo o propósito divino, segundo a vontade de Deus. Então, unir significa apegar-se, estar ligado, né? Unir significa o quê? Juntar, estar junto. Unir significa o quê? Agarrar. Significa o quê? Adaptar. Casamento também é adaptação, porque eu costumo falar, tem coisas que o seu cônjuge nunca vai mudar.
Já faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que você está casado, e você está batendo na mesma tecla, o camarada não muda. Se adapte. Tem coisas que é se adaptar. Claro, não há o que fuja da moralidade, não há o que seja pecado, que seja incorreto, mas aqui, vou falar um defeito simples aqui, né? Que a grande maioria dos homens, não todos, mas uma boa parte, né? Que chega em casa, ele vai deixando um trilho assim, é o sapato, é o casaco, ele vai deixando, e a mulher tem que ir atrás catando, ou depois, quando tem as crianças, vai mandar os filhos recolher, não é verdade? A toalha molhada em cima da cama, quem que já brigou por a toalha em cima da cama? Nós não. Alguém já? Não precisa levantar a mão. Né? Você já falou 10 mil vezes, depois ele toma banho e a toalha fica onde? Em cima da cama. Então tem coisas que você vai ter que se adaptar. Assim como tem coisas que o seu cônjuge vai ter que se adaptar a você. Amém? Para que vocês vivam uma vida abençoada. Porque tem coisa que não vale a pena ficar brigando, ficar batendo na tecla. A palavra de Deus fala que você morar com uma mulher, é melhor você morar num cantinho apertado, né? Do que numa casa com uma mulher rixosa. Sabe que é a mulher rixosa? Aquela que fala todo dia a mesma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Amém? Mas tem homem que também não é diferente não, tá? Não é só mulher. Tem homem que não pode ver a mulher porque ele está botando defeito, que ele está falando uma coisa, que ele está enchendo a paciência. Amém? Quem vai voltar semana que vem aqui? Vamos ver. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, unir significa apegar-se, juntar, agarrar, adaptar, associar, harmonizar, né? Só essas palavras já nos dão uma visão do que Deus quer no casamento. Não é fácil, muitas vezes não é, mas não é impossível para dar certo. Não é impossível, é possível. E quando nós trazemos Deus para dentro da nossa casa, fica ainda mais fácil. Amém? Eu louvo a Deus pela sua presença na minha casa, pela sua presença na minha família. Nós somos perfeitos, a minha esposa não, nós temos as nossas dificuldades. Às vezes ainda depois de 22 anos, às vezes a gente se estranha também. Não pense que é só lá na tua casa. Acontece porque nós somos humanos, mas a gente resolve a coisa na hora. Não deixa para amanhã, não deixa para daqui a 15 dias, não deixa para outra semana. Não, ela esqueceu. Ela não esquece. Pode esquecer que ela não esquece. Mas não adianta. Tem que resolver. E aí a coisa vai funcionar. Vai ser bênção a sua casa. O seu casamento, eu quero declarar aqui, vai ser uma bênção em nome de Jesus. E você que é solteiro e está aqui, Deus vai abençoar você para que você tenha um casamento abençoado também em nome de Jesus. Amém? Para a gente finalizar, o relógio que não para. Vamos lá. A ordem é se unir a uma mulher e não a várias mulheres, como ele está falando aqui, ó. É palavra de Deus. Versículo 8. Serão dois numa só carne. Olha só como Deus faz, compara essa união. E os dois se tornarão uma só carne. Eu não vou entrar na questão sexual aqui, vamos deixar isso para o encontro de casal, que a gente fala mais diretamente a respeito dessa questão aí, né? Dentro dos princípios da palavra de Deus, é claro, mas você já entende, vai se tornar uma só carne. A união entre o homem e a mulher deve ser de tal maneira que os dois acabam se fundindo, entendeu? Acabam se unindo, que os dois começam a ficar parecidos até. No jeito de falar, na maneira de agir. Não é que vai perder, eles vão perder completamente a sua identidade, a sua particularidade, não. Mas a união é de tal forma que, como ela olha para mim, eu já sei o que aconteceu. Eu já sei que a coisa ou está boa ou não está. Acontece na sua casa também ou não? Você já conhece. Só no jeito que a pessoa entrou dentro de casa, acordou de manhã, você já conhece. Você já sabe. Então, por quê? Por causa da união. E quando se torna uma só carne, também fica mais fácil você compreender as dificuldades e os defeitos do outro. Então, o próprio Jesus ele fala aqui, né? Serão dois numa só carne. Nos dá a ideia de uma coisa única, tão ligado como se fosse uma única pessoa. Versículo 9, para a gente encerrar então. O que Deus uniu, como diz aqui a palavra de Deus, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe, ok? A vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel.
É necessário para que isso aconteça uma manutenção constante no relacionamento, para que o mesmo não se enfraqueça. Amém? Todos os anos, a gente procura trazer uma série de mensagens para a igreja nesse sentido, falando da família, falando de casamento, falando de filhos. Alguns podem dizer, mas o pastor já falou tanto, né? Mas ainda é pouco, porque tem gente que ouve, mas não coloca em prática, na verdade. Então, quem sabe agora você ouvindo, você vai conseguir praticar também, e eu também, porque cada vez que a gente prega, ministra, estuda a respeito disso, Deus fala também ao nosso coração, para que a gente vá melhorando dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, tá? Então, para a gente fechar hoje aqui, né, a instituição da família, quem foi que instituiu? Foi o próprio Deus, e Ele colocou algumas ordens que a gente precisa seguir, como a gente falou aqui, para que o casamento funcione, para que seja verdadeiramente uma bênção, que o seu lar seja verdadeiramente um pedacinho do céu. Amém? Eu convido você então a ficar de pé neste momento. Na semana que vem a gente vai trazer uma palavra bastante interessante para os filhos. Se você conseguir trazer os seus filhos, para que a gente esteja orando também no final, vai ser bem interessante isso daí. Se não, você traga pelo menos então uma fotografia representando eles aqui na quinta-feira à noite. Amém? Eu quero orar agora pela sua casa, pela sua família. Depois a gente vai fazer a oração intercessória, mas vamos já fazer essa oração. Vem cá, missionário, já vamos fazer essa oração aqui junto. Você que trouxe alguma peça de roupa ou fotografia, quiser colocar também agora diante de Deus, mas junta com a sua família, chega perto da sua família agora. Nós queremos declarar a bênção sobre a sua família neste momento. Você que está sozinho, você não está sozinho. Se você chegou aqui, foi porque o Espírito Santo de Deus, Ele falou ao teu coração para que você pudesse estar aqui nessa noite. E há um propósito de Deus então para a sua vida também. Então coloque a sua mão direita no seu coração agora e apresente a sua casa, apresente a sua família agora diante de Deus. Feche os seus olhos. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu quero colocar essas famílias, Senhor Deus, que estão reunidas aqui nesta noite, buscando mais uma vez, Senhor Deus, a Tua face, meu Pai, a Tua presença. Nós cremos no milagre, Senhor Deus, do casamento. Nós cremos na restauração conjugal, Senhor Deus. Nós cremos, ó Senhor Deus, que a Tua vontade do casamento seja indissolúvel, que a família, Senhor Deus, não venha a perecer, mas que ela esteja cada dia mais forte, cada dia mais unida, Senhor. Nós queremos agora repreender todo o intento das trevas, toda a contrariedade do inimigo, meu Pai, que tem investido, agido contra as famílias que aqui estão e que estão nos assistindo nessa noite. Manifesta agora a Tua glória, manifesta agora o Teu poder, meu Pai. Eu quero declarar toda sorte de bênçãos, também esses nomes, Senhor Deus, que estão sendo apresentados agora diante de Ti, nesse papel, Senhor Deus, aonde quer que essas pessoas estejam, venham ser tocadas por Ti, libertas, curadas, Senhor. Afasta agora todo mal, Senhor Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, toda sorte de bênçãos. Eu repreendo agora todo mal, em nome de Jesus. Que essas vidas sejam abençoadas, tocadas agora, em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém, queridos? Graças ao bom Deus. Na semana que vem, então, estaremos aqui novamente, Deus assim permitindo, às 8 horas da noite.